Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma videoaula. Como nós vimos nas aulas anteriores, vamos finalizar aqui hoje a questão da nova república. Nós vimos na última videoaula presente aí no canal, né, tudo que o caminho que foi percorrido desde a queda do Collor, né, a ascensão do Itamar Franco, o homem do grande tupete, né, que abriu portas aí para que o Fernando Henrique Cardoso lançasse o Plano Real. O Fernando Henrique Cardoso, que era então ministro da Fazenda, e aí baseado numa política bem liberal ou neoliberal, como queiram, né, vai abrir o Brasil por conta das privatizações, abrir para o capital estrangeiro, né, para que ele pudesse de fato ter recursos financeiros para poder subsidiar uma moeda equivalente ao dólar, que era o real na época, né? O dólar que, aliás, o real na época que era equivalente a um dólar. Então, pessoal, o Fernando Henrique Cardoso vai ser o grande responsável aí por dar essa guinada econômica com esse plano real. E é justamente o plano real, né, que vai dar ao Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, pensador aí, tá? O passaporte para a presidência da República. Tanto é que em 1994 ele vai ser eleito presidente ainda no primeiro turno, tamanha a sua popularidade, né? Vai derrotando aí mais uma vez o Luiz Inácio Lula da Silva, que já havia concorrido às eleições presidenciais em 89 e agora novamente concorreu e novamente saiu derrotado, né? Então o Fernando Henrique Cardoso vai governar o Brasil nesse período, e aí ele vai estar amparado pela popularidade do Plano Real e vai continuar o processo de privatizações nas estatais, né? Como eu disse anteriormente na aula para vocês, muitos serviços vão ter uma qualidade bem melhorada, vão ter uma estrutura dinamizada por conta das privatizações, né? Também vai ter o fim do monopólio estatal sobre o petróleo, né, e também sobre as telecomunicações, onde diz, eu falei com vocês o exemplo aí das empresas de comunicação da época, né? Como era difícil ter uma linha telefônica, como era caro, né? Ele vai manter uma taxa de juros bem elevada para conter justamente a inflação, né? É nesse período, no governo dele, nesse primeiro governo dele, que o MST, né, que hoje é conhecido como MTST, né, eles acrescentaram o T na sigla aí, vai iniciar uma série de invasões, né, em várias propriedades. E aí, numa dessas invasões, né, em Eldorado dos Carajás, vai ter um confronto com as forças policiais, onde vários integrantes do movimento Sem Terra vão acabar sendo mortos ali nesse processo, nessa invasão, porque vão enfrentar as forças policiais e aí vão revidar com a mesma intensidade com que foram recepcionados, né? Isso na época teve um alarde muito grande quanto a essa questão do movimento Sem Terra. Além disso, o Mercosul, né, o bloco econômico aqui da América do Sul, começa a se desenhar. O Brasil como o principal país, o maior país aí a compor esse bloco, né? E aí, ao final do primeiro mandato do FHC, né, eles conseguem aprovar uma emenda parlamentar, uma emenda constitucional, que aprovava no Brasil a reeleição, que até então inexistia no Brasil. Ou seja, o candidato que estava governando ele teria direito a concorrer a um novo mandato, né? Então, dessa forma, essa aprovação dessa medida fez com que o Fernando Henrique, né, tivesse condições de novamente ser candidato nas eleições seguintes. Até muito se diz na época que houve uma grande compra de votos dos parlamentares para que essa emenda parlamentar fosse aprovada, né? Então a corrupção aí não está só do lado vermelho, não está só do lado do PT, mas também está do lado dos tucanos, né, dos azuis, do PSDB. E aí, pessoal, nesse processo de reeleição, novamente o Fernando Henrique Cardoso vai sair vitorioso, derrotando mais uma vez o Luiz Inácio Lula da Silva, né, que novamente vai sair derrotado aí. E aí, pessoal, o Brasil vai enfrentar alguns problemas, né, como o déficit público, né, uma dívida interna muito alta, de 108 para 328 bilhões de reais, né, vai conseguir ainda manter
o artifício de manter o dólar equivalente ao real, né, prejudicando um pouco as exportações, haja vista que se ganhava o mesmo tanto para exportar ou para manter o produto dentro do país, né, devido a essa taxa cambial aí, controlada artificialmente pelo governo. Né. Nesse momento também vai haver as participações aí da CUT, né, Central Única dos Trabalhadores, as forças sindicais, né, que vão também atuar de forma a tentar conseguir direitos aos trabalhadores e principalmente representar a classe dos operários. Né? A CUT e a Força Sindical, que muitas das vezes esteve ao lado aí do Partido dos Trabalhadores durante a história do Brasil. E aí, pessoal, em 2002, sim, né, até que enfim, o Lula, né, vai assumir a presidência do Brasil, de fato sendo eleito, né, nessas eleições, e também vai governar em 2 mandatos, né, sendo eleito em 2002 e permanecendo aí até 2010 à frente do Brasil. E aí, o Lula vai assumir com uma crítica muito grande a esse neoliberalismo, né, do FHC, essas privatizações de todas essas estatais, né. Enquanto isso, o PSDB vinha com aquele discurso de medo ainda, aquele discurso de acovardar ou pelo menos de amedrontar, né, a classe média, falando aí sobre os perigos de se ter um presidente de ideias esquerdistas. Né? E o Lula vai mudar radicalmente o seu discurso. Né? Aquele Lula que falava de não pagar a dívida externa, aquele Lula que falava de romper com as elites, aquele Lula que falava de uma série de reformas, né? Ele vai mudar muito o seu discurso para que ele pudesse ser aceito pelas classes mais altas, né? E principalmente ele vai ter como vice-presidente um grande industrial que era o José de Alencar, hoje já falecido, né? Que vai abrir portas para ele aí nos mais altos postos da sociedade. E aí justamente essa ideia de mudar a imagem do Lula radical, para o Lulinha Paz e Amor, né? O Lula com um discurso mais moderado, com um tom de voz mais brando, um Lula mais populista e menos carrancudo, né? Então, ele vai sofrer um pouco, né, com a política do FHC, principalmente falando do desemprego e da falta de crescimento, devido a essa tentativa de manter o real juntamente com o dólar, né? Uma política monetária que ele vai aderir vai ser bem tradicional, né, com o aumento dos juros para amenizar aí o mercado e principalmente evitar que a inflação voltasse. E aí ele vai ter uma grande sacada que a validação de alguns programas sociais que vão marcar aí todo o governo petista, né, que é o Fome Zero, né, e também o Bolsa Família, que objetivava aí dar maior equidade as famílias que não tinham acesso à renda, né? A famílias que estavam em condição de extrema pobreza no Brasil. Tá? E aí vai se aproximar economicamente aí, né, de relações comerciais com a África, com a China, né, justamente para diminuir a dependência que o Brasil tinha economicamente dos Estados Unidos, que eram aí o principal país, né, comprador dos produtos brasileiros. Vai pagar boa parte da dívida externa, embora muitos critiquem esse pagamento integral da dívida externa, dizendo que, na verdade, ele trocou uma dívida por outra. Né? Ele pagou a dívida externa que se existia, mas, em contrapartida, ele contraiu vários outros empréstimos, né, para se manter essa dívida paga e conseguir controlar a economia. Né? Então o Brasil vai se tornar uma referência bem interessante, não só na América do Sul, mas também na América Latina, né, com um crescimento interessante, passando a figurar entre os países emergentes aí, com maior destaque no cenário mundial, né, sendo um país de projeções, um país do futuro. Todos apostavam nessa época que o Brasil se tornaria aí uma grande potência. Em meio a tudo isso, do seu primeiro mandato, explode o escândalo do Mensalão. Né? O escândalo do Mensalão, até então, era um dos maiores escândalos de corrupção da história do país. Né? Um escândalo de compra de votos que garantia, né, a aprovação das emendas, a aprovação das leis. Porque a gente sabe que dentro do Congresso Nacional governa o partido que tem o maior número de deputados. E aí precisa esse partido se aliarem um a outro, né, para que possam aprovar aquilo que é a ideia do presidente, aquilo que é a ideia do governo. E o PT, como não era um partido ainda
de grande massa, e ele cresce muito no governo do Lula, né? Ele vai precisar se aliar a outros partidos. E aí muitos dizem que ele vende a alma para o diabo quando ele começa a comprar esse apoio, né, dentro do Congresso, justamente com cargos, né, com isso, um grande esquema de corrupção que desviava recursos públicos justamente para pagar o apoio desses congressistas, aí, desses deputados, para que as leis e as emendas petistas fossem aprovadas, né? Então, pessoal, o que a gente percebe? Né, que o governo do Lula vai passar muito por isso, né, desse primeiro mandato, justamente nessa questão de sofrer com o mensalão, né, principalmente, e ainda tendo que contornar uma série de outros problemas, né, que ocorreram nesse período. Mas o Lula era tão populista, tão hábil, né, na questão política, que além dele ficar os 2 mandatos, né, na presidência do Brasil, ele ainda vai conseguir eleger a sua sucessora, né, que foi a famigerada Dilma Rousseff, né, que assume aí depois do Lula como sucessora de todo o petismo aí, né, com aquela promessa de manter o país no crescimento. E a gente sabe como isso se desenrolou, né, todo o processo de impeachment que veio daí, o segundo processo de impeachment da história do Brasil, né, que veio aí no mandato da Dilma, né, no segundo mandato dela, para ser mais sincero. Então, pessoal, fica aí um apanhado, né, do que foi essa nova república, de como o Brasil passou por todo o período da ditadura militar, passou pelo processo de redemocratização e chegou aí nos nossos dias atuais. Hoje nós estamos aí com um outro governo também que rompeu com o petismo, né, depois do governo da Dilma e depois do Temer, né, que assumiu no lugar dela, que era o vice da Dilma. Isso aí a gente vai ver no momento futuro, né? Essa hoje ainda está dentro da questão das atualidades. Daqui a pouco vai estar aí nas apostilas e nos livros também, que hoje nós somos, né, espectadores e também atores dessa história que está sendo desenhada no Brasil atualmente. Certo, pessoas? Um abraço, até a próxima.